nós partimos do ponto de vista da pesquisa, uma pesquisa centrada na Faculdade de Comunicação e no programa de pós-graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, dessa relação entre comunicação e cultura. Aí é que os espetáculos culturais se formam de forma conceitual, vamos dizer assim, porque o próprio trabalho da acadêmico da faculdade com os estudos amazônicos e, posteriormente, a entrada da pós-graduação com esse tripé que seria comunicação, cultura e Amazônia. O processo cultural, ou a cultura como manifestação, ela é, de fato, um processo comunicacional, ou ela faz parte de um processo de ação comunicativa dessas comunidades que produzem os espetáculos. Então, quando a gente fala no espetáculo cultural, a gente está falando em comunicação. Eu acho que nós tivemos um conjunto de manifestações da cultura popular que tiveram uma evidência maior no final do século XX, que vão se efetivar de forma mais precisa, mais evidente, pela cobertura midiática a partir dos anos 90, mais ou menos, né? Então, eu penso até que a gente pode olhar esse mapa como se fosse uma cartografia dos espetáculos culturais na Amazônia, a partir desse momento que a mídia passa a mostrar essas manifestações da cultura popular. A cartografia pelo Boi de Parintins, é evidente que teve uma visibilidade maior, que tem uma visibilidade maior, mas que prossegue com esse mapa da Amazônia, começando lá por Rondônia, com o Festival Flor do Maracujá, que na verdade é um arraial que apresenta quadrilhas e boi-bumbás, aí vem para Parintins com o boi, aí vai para o Sairé, em Santarém, com o espetáculo da disputa do boto cor-de-rosa e o boto tucuxi, vem para Juruti com as tribos de Juruti, já numa modalidade bem próxima da disputa do boi do Parintins e do Sairé, né? Caminha um pouco para essas manifestações, ou contribui um pouco para essas manifestações, esse conjunto efervescente da mídia sobre a cultura amazônica, então esse conjunto também que tem a ver com a cultura amazônica, e novos espetáculos vão entrando. Aí a gente pode pensar que, numa ordem mais tradicional, de espetáculos que começam também a ter evidência, como é o caso da Marujada, em Bragança, do Marabaixo, em Macapá. Nós vamos tendo em Belém o Arraial do Pavulagem, que tem grande visibilidade já nessa ordem dos espetáculos mediatizados, né? Até o Círio de Nazaré, que seria um espetáculo que foge um pouco desse critério inicial que eu estava revelando, mas que faz parte do conjunto que seriam os espetáculos culturais. De um círio que é um espetáculo, mas que sempre foi um espetáculo, é um erro a gente achar que ele se tornou espetacular nos últimos anos. Eu ficava olhando aquele círio da televisão, porque o meu trabalho era ficar assistindo tudo que estava sendo transmitido, todas as imagens capturadas, como a mídia mundializou o círio, principalmente a partir de 1997. Hoje em dia é impossível você pensar que uma televisão transmita o círio sem pensar nas redes sociais, na internet, no Facebook e tal. Hoje o círio está em todas as plataformas. Todas essas coisas que o círio nos proporciona como objeto de estudo, além naturalmente do que o move, quer dizer, as pessoas, é uma grande festa religiosa, mas é uma grande festa popular, é da nossa cultura. Me parece que é uma grande maneira de você, uma excelente maneira de você entender a nossa região é também através dos espetáculos que existem aqui e de como esses espetáculos vão mudando. E o círio é tratado como um espetáculo cultural e não religioso em nenhum momento. Como os espetáculos culturais, eles são expressões simbólicas de uma cultura, com toda a arte, você tem expressões simbólicas que são da cultura interiorana e outros que são da cultura urbana ou urbanizados.
você vai ter, por exemplo, a Marujada de Bragança, que é um exemplo fortíssimo de uma cultura que tem uma relação ribeirinha muito forte, até pela esmolação, pelo período de esmolação, pelos cânticos, pela relação com o rio Caeté, pela relação que tem com a paisagem fluvio-florestal de Bragança. Ao lado disso, você tem um grande espetáculo também aqui no Salgado, na região do Salgado, que é em São Caetano de Odivelas, que é o Boitinga, ou Boi de Máscaras. Eu sempre falo em Boitinga, porque quando eu conheci essa manifestação, só tinha o Boitinga, que era o único representante dessa espetacular criatividade, da genialidade do caboclo do interior, do caboclo de São Caetano. Você tem, por exemplo, no caso de Santarém, o Sairé. O Sairé é um caso crítico, que é uma procissão indígena, mas já com interferência do catolicismo. Então já é uma celebração, um cortejo híbrido, digamos, do indígena jesuítico. Ele era, de qualquer maneira, o centro das atenções. E, ao lado disso, uma reprodução daquele conflito dos bois, né? Daqueles herdados um pouco por influência do boi de Parintins, que é de uma força influenciadora muito grande na região e fora da região. Você avança um pouquinho mais e entra no estado do Amazonas, estamos falando de Amazônia, você tem o boi de Parintins, que é uma extraordinária criação do gênio caboclo de Parintins, inspirado por essa tradição cultural amazônica, por esse imaginário amazônico, que é um boi que eu chamo boi pós-moderno, porque é um boi que inventou uma tecnologia nova e que se aproveita da tecnologia que nós temos à mão, não é artesanal, mas puramente. Inventou uma encenação diferente, um enredo diferente, uma competição com uma regulamentação muito equilibrada e original, ao mesmo tempo mantendo o espírito ritualístico do boi. Aqui em Belém, um exemplo que eu acho assim, que eu admiro muito, é do Arraial do Pavulagem. Ele é, ao mesmo tempo, uma espécie assim de reunião de uma tradição musical, rítmica, predominante do Estado, trazendo do interior para a cidade, valorizando dentro da cidade e, ao mesmo tempo, extravasando para o interior uma influência também notável. E o pensamento deles é exatamente esse, é trazer para a cidade, trazer para o presente as manifestações culturais exemplificadas pela música e pelos ritmos do Pará e da Amazônia, de uma forma viva, de uma forma nova, de uma forma competente. E a grande qualidade das nossas manifestações culturais e dos cortejos, a grande qualidade é a dos significados que eles contêm. E que, na medida que você percebe, mais eles ficam engrandecidos.